Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, Hitler havia fugido para a América Latina. Heil Hitler! Essa fuga seria mais uma fase do plano que haviam desenhado. Ele queria se apoderar do mundo inteiro, queria voltar, queria invadir a África, a Ásia e a América Latina. Ele estava decidido a se converter num líder mundial e a América Latina seria uma peça fundamental. Se interessava a eles controlar a América, porque era uma maneira de derrotar os Estados Unidos. Daqui foram desencadeadas batalhas para o fortalecimento, a difusão e a preservação do nacionalsocialismo. Foi criada uma rede de espionagem para realizar diferentes missões. Deveriam se infiltrar nas altas esferas das sociedades, entre políticos e funcionários com influência. Deveriam obter informações confidenciais, estratégicas e enviá-las a Berlim. Deveriam cometer atos de sabotagem que freariam os inimigos do Terceiro Reich. Terminada a guerra, nosso continente se transformou num refúgio de nazistas que escaparam da justiça. Pela Rota dos Ratos, chegaram à Argentina provavelmente 200 criminosos de guerra. Criminosos de guerra, não nazistas. Nazistas foram milhares. O plano de Hitler para um Reich dos 1000 anos seguia em curso e todos eles fariam com que a América Latina se transformasse num continente nazista. Continente nazista. Colômbia, 1946. Hitler sempre foi obcecado em perpetuar o nacionalsocialismo e expandi-lo ao mundo inteiro. Estava decidido a colocar o mundo a seus pés e a América Latina exercia um papel fundamental. O primeiro passo do plano já havia sido dado. O nazismo chegava à América Latina. A questão da expansão para a América Latina era vital para o desenvolvimento do Reich e do nazismo. A rede nazista que veio à América Latina nasceu quando Hitler, no início dos anos 40, prepara a invasão às escondidas da União Soviética e da Inglaterra primeiro. O que o Reich queria era buscar alianças, especialmente com os países da América Latina. Para o fornecimento de matérias-primas que permitiriam que a Alemanha continuasse e ganhasse a guerra, e depois para isolar econômica e politicamente os Estados Unidos. Hitler tinha, obviamente, um programa para conquistar toda a Europa no início e terminar de construir um império, o Império do Reich dos 1000 anos. Como parte de seu plano de expansão, Hitler havia ordenado ao seu serviço de inteligência militar que enviasse agentes disfarçados ao outro lado do Atlântico. Ele sabia que para ganhar a guerra não deveria apenas usar armas convencionais. A sexualidade, ou em geral o sexo como tal, não apenas vende, como também atrai. Esta informação não é suficiente. Hilda Kruger foi uma atriz alemã. Acredita-se que foi amante de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do Reich, e, antes de começar a guerra, ela se mudou aos Estados Unidos. Vamos retocar a maquiagem, querida. Tudo bem. Vem cá. Vamos tomar um drink. Traz água, por favor. Ela tentou ser atriz na Alemanha, depois se mudou para Hollywood. Acontece que foi parar no México. E no México começou a trabalhar como atriz em filmes como Casa de Mujeres, Bartolo Toca la Flauta, Adultério.
Sua presença chamava fortemente a atenção. Sua presença, evidentemente, denotava sua origem teutônica. Estava encantador. Olá, como É vai? verdade. Bem, a senhora? Estamos ganhando Era uma espaço, mulher muito território bonita, atriz de cinema, uma loira, estonteante, escultural, de 1,76 m. Sim. Por aqui, a recepção está ótima. Claro. Quer se sentar? Estou adorando. Obrigado. Hilda Kruger se insere no mundo do cinema para, através desse mundo, se aproximar das pessoas que poderiam ser cruciais no manejo de informações. Para mim já basta, capitão. Eu acho que ele já bebeu demais. Parei. Não, obrigado. Porque ela sabe que está manipulando as outras pessoas. E as outras pessoas se tornam presas fáceis de suas artimanhas e de seus jogos eróticos. Ah, Tintin. Tintim. Olá, como tem passado? Eu vou bem. Eu aceito. Quanto tempo não nos vemos? Uma boa noite de descanso e tudo ficará E em normal. 3 meses, ela tem a metade do gabinete à sua disposição, o gabinete do governo mexicano. Os rumores apontam que ela havia tido relações amorosas com secretários de Estado na época da guerra. Há rumores dizendo que ela foi amante do homem que naquela época era secretário do governo, que era Miguel Alemán Valdés. Se relacionou com altas esferas do poder mexicano, incluindo presidentes, ministros, muita gente do meio, o que lhe permitia ter muita influência na política mexicana. Hilda Kruger escondia uma coisa por trás da maquiagem. Provavelmente ela não era uma excelente atriz. E o que se supõe é que, na verdade, essas atuações como atriz eram a camuflagem para poder levar a cabo outros tipos de atividades de inteligência, de receber informações e transmiti-las. Na verdade, apesar de ser conhecida como atriz, ela era uma espiã. Ela usa seu corpo, sua inteligência, seu jeito de ser para obter resultados, no caso específico do que estamos falando, da espionagem como tal. Óbvio que existe também uma gratificação pessoal. Uma mulher fria e decidida que jamais envolveu seus sentimentos e que sempre esteve disposta a tudo para cumprir com a missão da qual havia sido encarregada. Uma espiã não pode ser alguém totalmente pegado a uma pessoa, porque, em resumo, sua função como espiã seria um desastre. Ela tem que ter relações muito superficiais, que não lhe permitam ter um vínculo afetivo verdadeiro e que lhe permitam trair, porque, no fim, um espião termina sendo um traidor da outra parte. A participação dessas mulheres estava baseada principalmente em se aproximar de homens de poder, de homens que manejavam informação privilegiada. É um jogo onde não pode se aproximar muito porque se queima, mas não se afasta muito para que não esfrie. Isso gera também satisfação nesse tipo de pessoas, obviamente. Porque a recompensa que recebem não é apenas a recompensa exterior, do dinheiro, da ascensão do pagamento, mas também a satisfação interna. Fui útil, servi para alguma coisa. Assim, o Terceiro Reich, valendo-se de todas as ferramentas possíveis, faria com que a rede de espionagem se firmasse na América Latina. No México, em particular, funcionou o maior centro de operações de espionagem dos alemães fora da Europa, com muitos recursos econômicos e com agentes de primeiro nível. A rede de espionagem vai se instalando gradualmente. E é uma rede que chega a ser muito eficaz. Ela tem 3 objetivos fundamentais. O primeiro deles é conseguir as matérias-primas estratégicas. O segundo é conhecer os movimentos militares que os Estados Unidos podem assumir. E o terceiro fator era a propaganda a favor dos nazistas. Hilda Kruger cumpria sua missão sem arma, além de sua inegável sedução e beleza. Hilda Kruger se transforma numa peça-chave para todas as atividades, porque é o enlace que permite a proteção do poder no México dessas atividades.
Graças a ela, o Terceiro Reich conseguiria uma grande quantidade de segredos de Estado e informações estratégicas e confidenciais de suma importância para seu plano de hegemonia mundial. A rede nazista que o exército alemão comanda está encabeçada por um tenente que posteriormente sobe de posição. Seu nome é George Nikolaus. Ele tem a função de montar todo um aparato para vigiar os Estados Unidos do território mexicano. Ele quer armar uma rede que começa a coletar muitas informações boas. Da cidade do México, Nikolaus transmitia ao Peru, ao Equador, ao Chile, inclusive mensagens que passavam informações relevantes. E também utilizava essa rede de comunicação continental. Berlim estava muito preocupada com o apoio que os Estados Unidos poderia proporcionar à Inglaterra. E, além disso, foi enviada uma grande quantidade de informação sobre a tecnologia, o armamento e a capacidade de aviação dos Estados Unidos. George Nikolaus era membro do Serviço de Inteligência Militar alemão, com muita experiência, com conhecimentos em explosivos e comunicações, em que Hitler confiaria seu objetivo prioritário daqueles dias: a rede de espionagem na América Latina. Heil Hitler! Heil Hitler! Era um homem que falava muito bem o espanhol. Isso também ajuda muito a se inserir muito rapidamente nos altos círculos da sociedade mexicana. Por trás de sua fachada de simples empregado de uma empresa, estava escondido o líder da organização que triangulava informações confidenciais entre México, Colômbia e Berlim de maneira muito eficaz. A criptografia e a estenografia já existiam desde o início da civilização. São técnicas que servem principalmente para esconder ou evitar que a informação confidencial seja, digamos, descoberta por gente que não está autorizada. Durante anos, por meio do correio diplomático das embaixadas do México e da Colômbia, o Serviço de Inteligência Militar alemão recebeu informações secretas por parte de seus espiões disseminados pela América Latina. A técnica do microfilme existe desde o início da invenção da fotografia e do microscópio. Ela consistia em reduzir uma fotografia até 200, 300, 900 ou 1000 vezes seu tamanho. Dessa maneira, poderiam enviar informação confidencial a todos os seus centros de inteligência. Passavam como um telegrama comum e corrente e, quando chegava com o microscópio, poderiam recuperar a informação. A maioria da informação que os alemães enviavam era por meio de microfilmes ou por meio de mensagens que estavam escondidas mediante um código. Era preciso conhecer, digamos, os códigos de encriptação. Toda a técnica de encriptação estava muito desenvolvida nessa época. A informação confidencial é tão valiosa como uma arma. Churchill dizia que a Segunda Guerra Mundial foi vencida por uma arma secreta que se chamava criptografia. Graças aos avisos de Nikolaus e seus agentes, o Terceiro Reich estava cada vez mais próximo de seus planos. Mas, cedo ou tarde, a ação da rede seria descoberta. Os organismos de inteligência norte-americanos, que estavam vigiando as atividades da rede de espionagem com base no México, emitem um grande informe e decidem agir. Inteirado das pressões norte-americanas sobre o governo mexicano, Hitler não se deixaria amedrontar e redobraria a aposta. Na América Latina, a rede de espionagem comandada por George Nikolaus se expandia e conseguia manter a máquina bélica do Reich em funcionamento.
Mas os Estados Unidos estavam decididos a impedir que os agentes avançassem com seus planos. A embaixada americana no México seguia de muito perto as pistas e não apenas seguiam as pistas, como fazia, de certa forma, exigências à Secretaria do Governo para que os ajudassem na procura e no desmantelamento dessa rede de espionagem. O governo da Alemanha, dentro do seu plano expansionista, envia submarinos até a região do Caribe, sobretudo para vigiar o andamento dos comboios que levavam material bélico para a Europa. Os Estados Unidos temiam que o México pudesse transformar seus portos em base para submarinos alemães. Assim, decidem pressionar o presidente mexicano a emitir um decreto para que apenas barcos, aeronaves e tropas norte-americanas pudessem navegar nessas águas, obrigando dessa maneira a abandonar sua neutralidade na Segunda Guerra Mundial. Quando entraram na guerra, começaram a pressionar, sobretudo economicamente e diplomaticamente, os países que tinham alguma simpatia por Hitler. O México tinha uma grande simpatia encabeçada pelo mesmo presidente, Manuel Ávila Camacho, que era admirador do exército da Alemanha. Hitler sabia que não havia tempo a perder. Ele deveria redobrar a aposta. O Serviço de Inteligência Militar alemão ordena então que Nikolaus execute uma das ações de guerra para a qual havia sido preparado. Há uma cópia nos arquivos mexicanos onde ele descreve todas as operações que ele fez no México. Por exemplo, num dado momento conta como decidem passar da espionagem para a sabotagem. Foi assim que Nikolaus levaria a cabo o primeiro atentado nazista do outro lado do Atlântico, o que serviria também para provocar pânico na região. Decidem boicotar um navio inglês que estava ancorado no porto de Tampico para colocar uma bomba relógio para que explodisse quando o navio inglês estivesse fora do porto. Não conseguiram afundá-lo. Posto que, em seu curso para o alto mar, o Forrest Bank suportou uma explosão de pouco poder destrutivo. A missão havia fracassado. Mas a América Latina continuaria sendo fundamental em seus planos. Hitler não estava disposto a retroceder. Começava a ficar claro por que ele havia escolhido o México como centro de operações. A América Latina, durante a Segunda Guerra Mundial, exerceu um papel muito importante como centro exportador de matérias-primas para sustentar o esforço da guerra. A maquinária da guerra precisa de elementos que possam colocá-la em funcionamento. A Alemanha queria o petróleo para colocar seus carros em funcionamento, os seus tanques de guerra, seus submarinos. A América Latina foi fundamental na expansão nazista pela Europa. As matérias-primas chegavam na Alemanha graças à ação da ampla rede de agentes, que tinha na Colômbia um de seus principais homens. Vogel era um empresário alemão na Colômbia que representava empresas alemãs em Bogotá, que reportava à embaixada alemã na Colômbia e que organicamente dependia de Nikolaus, que era lá no México o chefe, o coordenador da rede para a América Central. Max Vogel enviava informações a Jorge Nikolaus sobre o tráfico de insumos estratégicos entre a Colômbia e a Venezuela, que circulavam através do Canal do Panamá.
A Colômbia era um país estratégico aos olhos dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial por sua proximidade com o Canal do Panamá, sua localização ao norte da América do Sul e suas ilhas no Caribe. Como havia uma presença muito forte de submarinos alemães nessa região, os Estados Unidos estavam muito cientes do que acontecia na Colômbia e com a infiltração de espiões alemães. E o que acontece com a Alemanha e com os agentes que a Alemanha manda para cá é que eles se transformam numa máquina para fazer o contrabando lícito desses materiais. O continente tinha matérias-primas estratégicas como mercúrio, tungstênio, alumínio. O aço era necessário para poder fazer funcionar as máquinas na construção de embarcações e na construção de submarinos, principalmente. O tungstênio é fundamental para o desenvolvimento da indústria de armamentos, sobretudo para o uso de fuzis pelas tropas de infantaria. Essas matérias-primas se transformam em elementos estratégicos porque a Europa não as tinha, ou se tinha, estavam sob o poder dos nazistas. Mas o México ainda tinha uma coisa de suma importância para o Reich: uma extensa fronteira com os Estados Unidos, através da qual podiam vigiar e sabotar o principal aliado da Inglaterra. Uma das missões dos agentes alemães no México era justamente criar uma situação de conflito no México para provocar um problema aos Estados Unidos e para que os Estados Unidos tivessem alguns obstáculos para intervir na guerra europeia. À medida que se aprofunda a Segunda Guerra Mundial, cada vez mais a pressão dos Estados Unidos fica maior na América Latina. Pressão econômica, pressão diplomática, para que sejam firmados acordos de não vender nenhuma matéria estratégica para Hitler. E também fazem pressão para que nenhum produto que os Estados Unidos comprassem pudesse circular e ser mandado para a Europa. Uma vez que a guerra eclode, a Colômbia quis ser a aluna mais aplicada. A Colômbia queria dizer aos Estados Unidos que ela estava lutando duro contra a presença alemã no continente. Chegou o momento em que os Estados Unidos, nervoso com o mal-estar que os agentes nazistas causavam, pressionavam o México para que a rede fosse desbaratada. Uma das alegações que o embaixador americano George Messerschmitt vai fazer ao secretário do governo Miguel Alemán é que o apoio dele foi muito fraco no desmantelamento da rede alemã. Enquanto isso, Hilda Kruger, Jorge Nicolaus, Max Vogel e muitos outros agentes seguiam atuando com total impunidade, sem sequer suspeitar que o final estava próximo. Quando os Estados Unidos descobrem o papel que Hilda Kruger exercia, eles a colocaram numa vigília de 24 horas. Seguiam todos os movimentos dela. A inteligência americana estava vigiando de perto cada um dos integrantes. Um a um, todos os agentes nazistas foram detidos e, em sua maioria, deportados. Hilda Kruger também foi detida, mas seu destino seria muito diferente. Quando a prendem no México, Miguel Alemán intervém. Para que não a expulsem do país, ele a casa com um homem, uma figura muito famosa no México, que é o sobrinho do ex-presidente Porfírio Díaz, um homem que durou muitos anos no poder. E isso impede que os Estados Unidos a tirem do país, que a levem presa ou que a deportem para a Europa. O trabalho dos agentes havia terminado. A América Latina havia sido, até este momento, funcional para a expansão nazista, fornecendo informações, matérias-primas e insumos para seu maquinário bélico. Mas sua contribuição estava longe de se esgotar. Em 8
de março de 1945, as tropas soviéticas ocupam Berlim. O alto escalão alemão aceita a rendição incondicional. Muitos hierarcas nazistas foram capturados e levados a julgamento. Mas outros, os mais poderosos, conseguiram fugir. Os nazistas, quando o Terceiro Reich caiu, sabiam que seriam procurados pela justiça. E alguns, que inclusive não eram procurados, muitos que não eram procurados pela justiça, também entenderam que politicamente precisavam fugir da Europa. E a América do Sul parecia um território muito hospitaleiro. A Colômbia foi um lugar de refúgio para as pessoas que tinham um passado a esconder relacionado com os nazistas. Muito antes da Segunda Guerra, quase desde o fim da Primeira, em países da América do Sul, como a Colômbia, como a Bolívia, como a Argentina, havia influência alemã também nas Forças Armadas, até nos exércitos, nas forças aéreas. Alguns dos chefes mais importantes dos exércitos do Cone Sul tinham passado por escolas alemãs, tinham sido agregados militares nas embaixadas de seus respectivos países anti-Berlim. Calcula-se que entre 70% e 80% das forças militares no continente professavam certa simpatia pela Alemanha nazista e pelas forças militares nazistas. O Exército Nacional da Colômbia tem uma linha ideológica prussiana-alemã. O que fortalece a impressão de que o Reich mantinha fortes vínculos com esse país. A guerra havia terminado. O mundo agora estava atrás deles. O plano de Hitler estava apenas no início. Era apenas questão de esperar o momento certo para se reagrupar e voltar ao poder. Desde antes da Alemanha se lançar à conquista da Europa, e para o caso de terem de enfrentar uma derrota, Hitler havia pensado no continente latino-americano como lugar ideal para encontrar refúgio até que as condições voltassem a ser favoráveis para o nacionalsocialismo. E a Colômbia se transformaria no centro do poder nazista, o lugar escolhido para que se tomassem todas as decisões daqui em diante. Em 1968, o jornalista britânico George McGrath escreveu uma série de artigos, nos quais publicou alguns documentos desclassificados pelo Departamento de Estado norte-americano, que falavam de uma viagem de submarino de uma base escondida nos fiordes noruegueses, com destino à Baía Honda, na costa de Guajira, Colômbia, entre maio e julho de 1945. Mas será que essa viagem aconteceu mesmo? Esse submarino conseguiu esconder essa carga tão preciosa para os nazistas? Heil Hitler! O relato do jornalista McGrath é rico em detalhes sobre a preparação da residência para a estadia de Hitler e seus homens, que viviam, a princípio, em total isolamento, nervosos, rodeados de tensão. Conta também que haviam montado uma antena e uma estação para radiodifusão, que era alimentada com baterias bem potentes.
Na época do pós-guerra, havia uma estação próxima de Berlim que tinha 1 milhão de watts de potência. Podia se comunicar de Berlim com um submarino que estivesse no Atlântico Sul, submerso a 100 metros de profundidade. Sua obsessão era o mundo todo. Onde ele estivesse, em qualquer lugar, tentaria sempre levar a cabo seu plano de dominação mundial. O Reich de 1000 anos só seria possível em grande escala. Uma figura como Hitler não pode desaparecer da face da Terra sem deixar uma lenda. Aqui existiam colônias de alemães desde antes da guerra. Alguns desses alemães haviam simpatizado com Hitler. Por aqui tinham passado seus espiões, tinham passado certo poder cativador do regime nazista. E, claro, aqui existiam as selvas da América Latina, onde Hitler poderia se esconder. Então, imaginem Hitler escondido em alguma selva esperando que as coisas no mundo mudassem. Não era de todo descabido. A hipótese de uma fuga para a Colômbia incluía a suposta chegada de um submarino a Guajira. Tinha havido, durante a guerra, muita movimentação de submarinos nazistas no Caribe. Os submarinos chegavam a Guajira e desembarcavam facilmente por aquelas rotas de contrabando porque os espiões podiam se camuflar. É uma história. Quanto dela é lenda, quanto é verdade, provavelmente nunca saberemos. Alguns dos mitos ou das lendas ou dos episódios históricos sobre a morte de Hitler dizem que ele conseguiu sair vivo da Alemanha, dentro dos últimos submarinos que a Marinha Kriegs tinha à disposição. De todas as formas, essas hipóteses não eram outra coisa senão fantasias. Não há absolutamente nenhuma possibilidade de uma sobrevida de Hitler. É difícil que uma pessoa com traços tão marcadamente narcisistas como Hitler tinha tivesse a capacidade de fugir. Porque seria vergonhoso para ele no caso de ser capturado. Então, uma opção para esse tipo de pessoa é o suicídio. Hitler estava escondido num bunker no centro de Berlim que estava ocupada pelo Exército Vermelho. Ia fazer uma viagem até o fim do mundo, onde nos meses seguintes iria começar a chegar centenas de nazistas com seus perseguidores atrás. É uma coisa que, para mim, absolutamente não faz sentido nenhum. Mas o serviço de inteligência nazista não deixou nada entregue à sorte. Talvez, com o tempo, conseguiremos entender se a ideia de fuga para a Colômbia foi usada como uma isca para desviar-nos de pistas mais consistentes. O mistério hoje ainda persiste. Buenos Aires, 1949. Mas o que nunca foi nenhum mistério é que a América Latina funcionou, rendeu refúgio e impunidade aos nazistas mais procurados pelos crimes mais aterrorizantes. O porto de Buenos Aires seria o receptor dos criminosos nazistas enviados da Europa, procurando tapear os tribunais de justiça do pós-guerra. Um deles seria o responsável pela chamada solução final ao problema judeu. Isto é, a minuciosa planificação, coordenação e execução do genocídio do povo judeu, tanto na Alemanha como no resto da Europa. Um dos principais criminosos de guerra que encontrou refúgio na Argentina foi Adolf Eichmann. Ele era um homem misterioso. Chegou a tenente-coronel das SS. E teve um papel importante no translado e na execução das ordens finais na solução final em relação aos judeus. Wenn
autocrata, um homem que provavelmente nunca tinha matado ninguém pessoalmente. Mas com certeza foi o responsável por milhões de mortes, porque era o encarregado de organizar as viagens aos campos de concentração, onde iam matar os judeus. Ele cumpria as funções de uma maneira chamativa e sem a menor piedade. Eichmann era uma pessoa inofensiva, fria, obscurecida pela mediocridade, sem afeições nem paixões de nenhuma ordem. Quanto a Eichmann, o que se pode dizer é que era uma pessoa com uma estrutura de personalidade chamativa por ser frio, pelo grau de disposição com que ele dizia obedecer às ordens vindas de cima. O que procuram basicamente é satisfazer o chefe, o líder, que é a representação do pai para que esse pai imaginário que eles têm, por fim, os felicitem por uma coisa boa que fizeram. Provavelmente sem convicções profundas de que tivesse feito o mesmo em outra circunstância, com outro símbolo ideológico. Isso é o que o torna tão terrível na realidade, não? Adolf Eichmann havia chegado ao porto de Buenos Aires através da chamada Rota dos Ratos, uma rede de fuga que dava aos criminosos de guerra nazistas passaportes com novas identidades. Nesse plano de fuga haviam participado diferentes organismos, diferentes instituições que tinham seus próprios interesses no assunto. De um lado, setores importantes e orgânicos da Igreja Católica. Do outro lado, a Cruz Vermelha Internacional. Havia um escritório em Roma, que era o escritório do bispo Alois Rudel, que era quem facilitava toda essa documentação para que os fugitivos conseguissem sair do continente europeu e embarcar para a América do Sul. Todos prestavam o serviço, digamos, de tornar seguras as rotas de fuga até as saídas da Europa, que era o mais complicado. Eichmann havia conseguido fugir da Europa e construir outra vida na Argentina, com uma nova identidade, com o nome de Ricardo Clement. Uma vez em Buenos Aires, o Estado, naturalmente, fazia sua parte nisto, que era facilitar a tramitação de documentos argentinos e, em muitos casos, arrumar trabalho. Assim, Eichmann passava seus dias como operário na Mercedes-Benz. Do trabalho, regressava à sua casa. Jamais saía com sua esposa ou com seus filhos, não tinha amigos, levava uma vida bastante insignificante. Mas Eichmann não vivia tranquilo. Ele sabia que a qualquer momento poderiam encontrá-lo que, cedo ou tarde, os caçadores e nazistas viriam atrás dele. A perseguição aos nazistas que iam chegando à América Latina tinha duas fases. A última era a institucional, a do pedido de extradição de governo a governo. Agora, para que se pudesse pedir a extradição, era preciso saber onde estavam, com que nome, onde viviam, e essa tarefa era feita pelos caçadores de nazistas. Os juízes de Nuremberg marcam um ponto de inflexão. Lá, sim, havia grupos destinados a procurá-los e levá-los para que fossem julgados. Então, logicamente, a preocupação se espalha aqui e em todos os países de refúgio encontrados. Corriam os primeiros anos da década de 60. Nessa época, a maioria dos nazistas dispersos por toda a América Latina viviam paranoicos. Os processos de Nuremberg eram bastante conhecidos a nível internacional. O trabalho dos caçadores de nazistas ganhava adesões. Houve casos de julgamentos de extradição, casos que não puderam terminar porque os criminosos morreram durante o processo de extradição.
Mas houve uma mudança na posição ou na atitude do Estado argentino. Fazia anos que não se tinha nenhuma notícia sobre Eichmann, mas uma célula do Mossad havia conseguido seu paradeiro. Agora, eles deveriam atuar com rapidez e com a lei. Haviam encontrado o responsável pela solução final e ele não deveria escapar. Era preciso levá-lo diante da justiça. Os agentes do Mossad, que estavam atrás dos passos do responsável pelo genocídio de 6 milhões de judeus, deviam atuar com rapidez. Eichmann estava naquela casa. Não poderiam permitir que ele fugisse. Não deveriam se deixar levar por sentimentos de vingança. Deveriam colocá-lo diante da justiça para que prestasse contas de seus crimes. Essa era a decisão que estava no coração de cada um dos membros do Mossad, que tinham chegado à Argentina para capturar Adolf Eichmann. Eichmann sabia que cedo ou tarde os israelitas iriam descobrir seu paradeiro. Das histórias que se escutam sobre sua maneira de proceder, creio que a palavra mais repetida é imutável e sem piedade. Era como se ele não soubesse de nada que se dizia. Mas isso tem a ver com todo um tipo de mentalidade que foi se configurando para poder levar adiante um massacre massivo de semelhante crueldade. Hoje em dia, talvez diriam que ele tinha traços psicopatas muito fortes, o que ele não tinha. Por isso, talvez sua frivolidade era empatia. Era incapaz de se colocar ao lado do outro e de seu sofrimento. Não sei se talvez se ele tivesse consciência do mal absoluto, para chamar de alguma maneira, que ele estava cometendo. Ele via como uma obrigação, inclusive legal. Eichmann não se renderia diante de seus caçadores. Contudo, apesar de não se sentir culpado, não vivia tranquilo. Tinha sempre a sensação de que estava sendo perseguido. E não estava errado. Chegou um momento em que sua paranoia foi pura intuição. Mas Eichmann tinha conseguido escapar. Estava convencido que não poderia continuar muito tempo mais em liberdade. Durante o tempo em que Eichmann esteve em Buenos Aires, ele estabeleceu contato com outro nazista que estava na Argentina. Neste caso, um holandês que se chamava Willem von Sassen. Sassen havia sido jornalista durante a guerra, diretor de um jornal na Holanda ocupada. E Sassen começa a fazer uma longa entrevista com Eichmann, onde Eichmann conta suas memórias. Eichmann havia decidido conceder uma entrevista a Sassen para dar sua versão dos feitos e mudar a imagem que o mundo tinha dos nazistas, mas não sabia que esse seria o começo de seu fim. Sassen escutava os alardes de Eichmann, que se sentia depreciado pela comunidade alemã por estar levando uma vida de operário na Argentina, enquanto outros nazistas eram respeitados por todos. O método da entrevista que Sassen fazia com Eichmann era: primeiro gravava, Sassen transcrevia a gravação da entrevista e Eichmann corrigia a próprio punho
a entrevista transcrita. Em certa entrevista, Eichmann reconheceu ter sido artífice de um plano para a eliminação sistemática do povo judeu. E ainda foi além. Declarou que tudo o que ele fez foi por lealdade ao Führer e que não considerava que tinha cometido nenhum delito, mas, ao contrário, tinha cumprido suas ordens, exercido a estrita força da lei numa nação soberana. Uma pessoa como essa não demonstra nenhum tipo de culpa. Em parte porque eles consideram que não agiram errado. Fogem com o temor de um castigo que eles julgam ser injusto. Mas não porque eles genuinamente, em sua estrutura de personalidade, tenham agido mal. Pessoas que, sem ser de verdade sociopatas, sem ser de verdade ruins, terminam executando atos atrozes, envoltos em todo o emaranhado do Estado, e chegam a ascender dentro dessa mesma hierarquia, que era o afã final de Eichmann, ser um funcionário eficiente. O assunto de Eichmann dando essas entrevistas, na realidade, tem a ver com que não havia nada indigno, não havia uma especulação. Bom, eu não tenho que falar disso porque me condena. Para ele, genuinamente, eles não cometeram nenhuma ação reprovável. Tudo foi culpa de um Estado que os motivou, que os levou a levar a cabo essas ações. Aqueles que falaram foram condenados. Os que se salvaram, que foram muitos, são os que se mantiveram em silêncio. Eichmann não sabia que a difusão de seus depoimentos alertaria o mundo sobre sua presença na Argentina. Assim, as células do Mossad puderam saber de seu paradeiro. O plano da captura uma vez mais estava em andamento. Os dias de Eichmann em liberdade estavam contados. Serviço de inteligência de um país no outro, sequestrando um cidadão que nesse momento tinha documentos argentinos. Falsos, mas tinha documentos argentinos. Ou seja, isso provocou uma grande revolta diplomática. Há protestos da Argentina no Comitê de Segurança das Nações Unidas e tal. A queda de Eichmann é o resultado de uma operação impecável, diria eu, do Serviço de Inteligência de Israel, através de uma perseguição de muito tempo a Eichmann e seus familiares na Europa. Descobrem que ele está na Argentina, mandam uma equipe, o localizam. Quando têm certeza de que é ele, mandam outra equipe para sequestrá-lo e levá-lo a Israel, onde ele é julgado. O sequestro de Eichmann foi, diria eu, uma operação que tendia a simbolizar nele um julgamento que iria além da pessoa de Eichmann, que tinha a ver com julgar um regime, julgar os atores desse regime e divulgar o grau de criminalidade. Por isso, o julgamento tem um valor simbólico muito importante. Eichmann foi levado a julgamento em Jerusalém.
E apesar da enorme quantidade de provas em sua conta, seria o colaborador Willem Sassen quem faria chegar aos juízes do tribunal os originais das transcrições da entrevista corrigidos a próprio punho por Adolf Eichmann. Esse método de entrevistas, essa coisa que faziam, acabaram sendo condenatórios para Eichmann quando as transcrições chegaram a Israel, ao tribunal encarregado de julgá-lo. Em defesa dele, se Eichmann, ele mesmo afirma que o que ele fez foi cumprir ordens e que ele era um funcionário que simplesmente estava executando ordens, sem nenhum tipo de ideia de moral ou mesmo de compaixão pelas decisões que estava tomando. Era uma admissão de próprio punho das coisas das quais o acusavam. Willem Sassen terminaria sendo o que entregou Adolf Eichmann. Eichmann foi considerado culpado e condenado a morrer na forca por seus crimes contra a humanidade. Suas últimas palavras foram: longa vida à Alemanha, longa vida à Áustria, longa vida à Argentina. Nunca me esquecerei. Tive que obedecer às regras da guerra e da minha bandeira. Eu estou pronto. O responsável pela solução final do problema judeu foi executado na madrugada de 31 de maio de 1962. A notícia da execução de Adolf Eichmann ressoou por todo o mundo. A verdade é que a queda de Eichmann marca uma guinada na história dos nazistas na América Latina. Marca um antes e um depois. Até aquele momento havia, digamos, uma certa tranquilidade. Todavia, um certo bem-estar e se sentiam confortáveis. A partir desse momento, tudo se complica. Os nazistas disseminados por toda a América Latina estavam agora advertidos e deviam procurar novos esconderijos. Mas os comandos do Mossad já tinham seu próximo objetivo. Joseph Mengele. A notícia da execução de Adolf Eichmann ressoou por todo o mundo. Conscientes da posição de indignação mundial contra o nazismo e ante a possibilidade de que viessem atrás deles, os nazistas disseminados pela América Latina que se sentiam rodeados deveriam fugir. Os caçadores de nazistas estavam agora atrás dos passos de Joseph Mengele, que havia chegado à Argentina fugindo da Europa em 1949 através da Rota dos Ratos. Pela Rota dos Ratos chegaram à Argentina provavelmente 200 criminosos de guerra. Criminosos de guerra, não nazistas. Nazistas foram milhares. Houve certa ajuda do Vaticano através do que se chamou Red Line, uma série de monastérios nos quais se hospedavam aqueles que fugiam. O próprio Vaticano favorecia a distribuição, o reassentamento dessa gente que na Europa era perseguida por suas atuações nos regimes totalitários. Com uma identidade falsa, dada pelo Vaticano e autenticada pela Cruz Vermelha, terminam chegando à Argentina. Por exemplo, Adolf Eichmann, Joseph Mengele, Eduard Rochmann e Ludolf von Aufensleben. Misturado com os imigrantes que chegavam em busca de uma nova vida, longe da Europa devastada pela guerra, o Anjo da Morte entrou na Argentina vindo de Gênova com o passaporte da Cruz Vermelha Internacional e uma nova identidade.
Uma vez que chegavam ao porto de Buenos Aires, havia terminado a parte perigosa, digamos, do itinerário. Aqui em Buenos Aires havia uma combinação que dependia da Direção de Imigrações. Essa comissão de assessores confidenciais era coordenada por Carlos Fuldner, que pertencia à Divisão de Informações da Presidência da Nação. Desde então, foi que sabemos que isso era do conhecimento e da aceitação da cúpula do poder. A rede de fuga denominada Rota dos Ratos demonstra até que ponto a América Latina foi funcional aos planos de perpetuação do nazismo depois da derrota na Segunda Guerra Mundial, permitindo a fuga dos criminosos de guerra ao nosso continente. Mengele tinha sido um dos chefes médicos de Auschwitz, na Polônia, um experimentador. Ele tinha, no campo de Auschwitz, ele tinha um território muito amplo, né? com muitas cobaias, muitas cobaias. Então ele podia fazer coisas extraordinárias, né? Produzia diferentes experimentos genéticos de uma gravidade enorme. Onde fazia experimentos com gêmeos vivos, operando um deles para ver como era a reação no outro e tudo mais. E tudo isso com uma falsa premissa de investigação científica. Ele injetava corantes nos olhos dos judeus para ver se não mudava de cor, para ver se não deixava a cor dos olhos azul, como ele queria, que o Hitler queria que fosse tudo azul. Então ele cegava as pessoas colocando aquele corante. Imagina, né? A crueldade. Mas em compensação, ele trouxe alguns conceitos bons para a medicina. Do que eu estou convencida é que não tem justificativa, nem moral, nem ética. Creio que apenas uma mente muito perturbada pode conduzir esse tipo de pesquisa. Ele era um homem culto, do tipo que escutava música clássica, que gostava de se vestir bem, que lia, que dominava idiomas. Era todo o contrário da imagem de brutalidade, de prepotência e de sadismo que associamos em geral com os nazistas e tudo isso. E, no entanto, naturalmente era sádico até extremos impensáveis. E tudo que o Mengele fez, eles negam. A comunidade científica europeia, principalmente, nega qualquer benefício científico que ele tivesse produzido. Joseph Mengele havia conseguido encontrar a tranquilidade na Argentina. Se sentia protegido pelo poder político, a salvo de qualquer perseguição. Socialmente, Mengele foi um homem muito aceito na Argentina. E eu diria que, em certos círculos, bem visto. Viveu na Argentina, primeiro com um nome falso, e depois, a partir do ano de 56, pediu uma retificação de sua identidade e viveu com seu verdadeiro nome. Sem dúvida, a presença de todos eles na Argentina teria sido impossível sem o encobrimento por parte do próprio Estado argentino. Mengele tinha importantes vínculos com o poder local, inclusive com o presidente argentino daquela época. Perón contou em 1970 que Mengele o visitava e lhe contava que tinha um estábulo em Tigre, ao norte de Buenos Aires, onde as vacas pariam bezerros gêmeos. Essa experiência, ele também, como médico cientista que ele era, muito famoso, ele conseguiu desenvolver inseminação artificial para dar também animais com doble.
Mas isso não evitaria que ele voltasse a se sentir na mira da justiça. A notícia sobre o sequestro de Eichmann o levaria a abandonar sua vida tranquila em Buenos Aires. A queda de Eichmann em maio de 1960 é um rompimento, é uma reviravolta na história dos nazistas depois da guerra. O comando do Mossad retomaria agora a procura de um dos emblemas do nazismo, Mengele. Mas quem o ajudaria a escapar seria um velho conhecido, Hans Ulrich Rudel. Hans Rudel tinha sido um aviador bastante condecorado durante a guerra. Havia sido preso primeiro, mas depois tinha sido liberado porque não havia acusações. Ele não tinha sido um criminoso de guerra, tinha sido um militar. Um combatente. Os Mengele na Europa tinham uma fábrica de máquinas agrícolas. Rudel representava a empresa da família Mengele na América Latina. Era amigo de Perón e de Stroessner, o presidente do Paraguai. E aqui trabalhava como uma espécie de homem de relações públicas que vinculava os nazistas entre si. Rudel, por sua relação com o ditador Stroessner, ajudou uma vez mais seu amigo. Uma nova etapa na vida de Joseph Mengele, que precisava voltar a encontrar a tranquilidade perdida, estava começando. E o Paraguai seria seu próximo destino. O anjo da morte tinha conseguido escapar. Por pouco. Os agentes do Mossad não deixariam de persegui-lo. Precisavam capturá-lo. Vivo ou morto. Mengele tinha conseguido escapar do Mossad, mas sabia que a perseguição só estava começando. E seus perseguidores não descansariam da vontade de colocá-lo no banco dos réus. Paraguai, 1960. O anjo da morte recuperava assim a tranquilidade. Voltaria a contar com a proteção do poder. Desta vez, no Paraguai. Quando Mengele vai embora da Argentina e se estabelece no Paraguai, ele obtém a cidadania paraguaia em tempo recorde, fraudando, naturalmente, seu tempo de permanência no país. Haviam dado a ele 5 anos, mas falsificam todas as datas e, para tanto, os alemães residentes no Paraguai o ajudaram. Mengele se transformou então em cidadão paraguaio, o que lhe assegurava, entre outras coisas, que nunca poderia ser extraditado. Os comandos do Mossad tinham consciência de que capturar o anjo da morte seria uma missão muito complexa. Enquanto isso, os agentes do Mossad reviravam sem descanso Argentina, Uruguai, Bolívia e Chile, até que uma pista os levou ao Paraguai. As horas de Mengele em liberdade estavam contadas.
Mengele, mais uma vez, tinha conseguido escapar de seus caçadores. Ele faz viagens ao sul do Brasil, particularmente a uma região que se chama Cândido Godói. Só que ele não ficava muitos dias num lugar, máximo 2, 3 dias, e já ia para outro lugar. No verão do ano de 1960, ele chegou dizendo ser médico veterinário. No início, Mengele recorria à zona rural, ganhando a simpatia dos produtores de gado e aplicando os conhecimentos que tinha adquirido no campo de concentração de Auschwitz. Quando ele passou por aqui, ele se dizia que ele sabia fazer experimentos com inseminação artificial. Que naquela época, inseminação artificial em gado, na res, no gado, na vaca. Então, naquela época, na década de 60, nós, brasileiros, nós não conhecíamos ainda inseminação artificial. Mengele trabalhava sem descanso. Os experimentos que Josef Mengele fazia é que tinha uma Kombi laboratório, que ele coletava sangue, dava chás para as mulheres e também fazia a inseminação artificial. Em seus escritos fica claro que um de seus propósitos era melhorar a raça ariana. E Cândido Godói seria seu novo campo de experimentação. Aqui era um refúgio para o Josef Mengele, porque ele tinha muitos patrícios. Se estudava alunos com suástica nazista, que chamou muita atenção naquela época. Por isso que para ele aqui era uma terra fértil para seus experimentos, suas experiências, porque ele falava bem o alemão, né? E aqui tinha muitos que gostavam do nazismo. Mengele começou aos poucos a atender as mulheres da cidade. Cândido Godói é um lugar muito estranho. Linha São Pedro, Cândido Godói, é considerada a capital mundial dos gêmeos no mundo. Como eu estava explicando, ali na comunidade da linha São Pedro, né, interior de Cândido Godói, tem 4.000 metros quadrados de terra, nasceram 48 pares de gêmeo. Antigamente tinha um pouco mais pessoal morando, tinha 140 famílias. Hoje estamos com 70 famílias aqui nessa comunidade e cada volta e meia nasce ainda gêmeos. Essa explosão de nascimentos múltiplos em Cândido Godói tem seu apogeu depois que Mengele começa a andar por aquela região. Esse fenômeno eu atribuo a um fenômeno genético. E de lá eles foram casando entre si e dando esse enorme número de gêmeos. E realmente é impressionante. Todavia, ainda hoje em dia, não há nenhuma explicação científica para o porquê de tantos nascimentos de gêmeos nesse lugar. Essa aparição de Mengele num lugar onde nascem tantos gêmeos depois que ele chega, leva a pensar que ele fez algum tipo de intervenção e que fez algum tipo de manipulação para que isso pudesse acontecer. Se houve manipulação, não foi o Mengele que manipulou. Embora não existam certezas sobre se ele manipulou ou não seus tratamentos, o que ninguém discute é que Mengele fazia experiências muito polêmicas. Ele era um geneticista puro. Ele era um homem de uma rara inteligência.
Ele era um cientista, mas em cima de tudo isso, pelo que ele fez, ele era também um louco. Indubitavelmente, as investigações genéticas e outros experimentos de Mengele foram bastante excepcionais para aquele tempo, o que seguramente não tem nada a ver com uma concepção de beneficiar a humanidade. Era um cientista prestigiado, apesar da perversidade de seus trabalhos científicos, como o que ele fez com os gêmeos, ciganos e outros, onde conduzia diferentes experimentos genéticos de uma gravidade enorme. O homem realmente era um intelectual, né? Mas por trás disso, ou pela frente, ou por dentro, escondido, ele trazia um monstro, que ele era um monstro. Mas a obsessão de Mengele pela investigação científica não conseguia afastar seus temores. O atormentava, sobretudo, a ideia de ser capturado e julgado. Alguém que soube gozar da impunidade como ele não suportava a ideia de ter que prestar contas a ninguém. Mengele não se equivocava. Em sua busca, os agentes do Mossad tinham encontrado quem poderia guiá-los até ele. Alguém que já tinha colaborado com eles no sequestro de Eichmann na Argentina e que agora, em troca de ser deixado novamente em liberdade, confirmaria que Mengele estava no Brasil. Willem Sarsen, em seu interrogatório, ofereceria informações certeiras sobre o paradeiro do Anjo da Morte. Mengele tentava continuar com suas pesquisas. Não sabia por quanto tempo mais conseguiria se esconder do braço da justiça. De uma torre que mandou construir na granja onde vivia, ele podia ver todos aqueles que se aproximavam. Os agentes do Mossad tinham Mengele diante de seus olhos, mas não podiam agir. Deveriam esperar a autorização. Depois do escândalo que havia sido armado com Eichmann, não poderia haver nenhuma outra coisa a não ser investigar e levar os resultados até os governos para que pedissem a extradição formal. Mais uma vez, os agentes do Mossad tinham uma pista consistente sobre o paradeiro de Mengele, que sabia que cedo ou tarde viriam atrás dele. Mas a ordem não chegou e a operação teve que ser cancelada. Dias depois, Joseph Mengele voltaria a desaparecer. Os agentes do Mossad jamais esqueceram que o tiveram ao alcance de suas mãos. Haviam perdido uma oportunidade única. O Anjo da Morte mudaria de nome várias vezes, movimentando-se rápida e habilmente por várias localidades do Brasil. Qual foi o destino de Mengele e dos outros nazistas disseminados pela América Latina? Foram capturados ou conseguiram fugir do braço da justiça? Hitler! Muito antes do início da Segunda Guerra Mundial, Hitler tinha posto seus olhos na América Latina. O papel que nosso continente exerceu nos objetivos traçados por Hitler foi fundamental, posto que daqui foram originadas várias batalhas para a expansão, difusão e preservação do nacionalsocialismo, com o objetivo de instaurar um Reich para os próximos 1000 anos. A conformação de uma rede de espionagem com o centro no México havia sido declarada de máxima prioridade por Hitler. Seus melhores agentes vieram realizar diferentes missões. Deveriam se infiltrar nas altas esferas da sociedade entre políticos e funcionários com influências. Deveriam conseguir informações confidenciais, estratégicas e enviá-las a Berlim. Deveriam cometer atos de sabotagem. Encarregado dessa rede de espionagem, o Serviço de Inteligência Militar alemão nomeou o oficial Jorge Nikolaus, especialista em explosivos e comunicações.
A ele reportavam Max Vogel, especialista em operações financeiras e da Bolsa. Hilda Kruger, uma bela atriz que tinha a missão de seduzir e corromper funcionários do governo. Dessa maneira, durante vários anos, a rede de espionagem a cargo de Jorge Nikolaus forneceu à Alemanha toneladas de matérias-primas e insumos que lhe permitiram avançar sobre quase toda a Europa. Mas, uma vez concluída a guerra, a América Latina tinha mais a oferecer. O plano de Hitler não aceitaria uma derrota. Nosso continente se transformou num esconderijo de nazistas que escaparam da justiça. Criminosos como Eichmann e Mengele estiveram na Argentina. Eichmann permaneceu em nosso continente até seu julgamento. Mengele também encontrou aqui o lugar para continuar seus experimentos e escapar dos caçadores de nazistas. E com eles, tantos outros. Muitos nazistas simplesmente vieram fugindo e morreram no país que os escondeu no mais absoluto anonimato. Alguns outros foram capturados e extraditados para logo serem julgados na Europa. A grande maioria conseguiu escapar e jamais nem sequer foi citada a depor numa esfera judicial por suas responsabilidades. O caso mais emblemático talvez tenha sido o de Joseph Mengele, que viveu sob o amparo do poder político e assim conseguiu se instalar na Argentina, no Paraguai e no Brasil. No ano de 1979, quando foi noticiada a morte de Joseph Mengele na praia de Bertioga, em São Paulo, essa pessoa reconheceu na televisão que tratava-se de Joseph Mengele. Mas só que isso não foi desvendado, porque naquela época tudo era mistério, não se sabia quem ele era. Então não foi dado muita importância. Dizem que ele morreu quando entrou no mar para tomar um banho na praia de Bertioga, em São Paulo, e teve um infarto como um idoso comum. O estranho é que Mengele não sabia nadar. Mengele escapou. Entre os nazistas capturados e submetidos a julgamentos por seus crimes contra a humanidade, o caso de Adolf Eichmann foi o mais notório. O julgamento de Eichmann em Jerusalém talvez foi um caso paradigmático, porque foi um caso no qual as vítimas o levaram à forca diante do estrado judicial. Não cometeram um ato de vingança. Até me atreveria a dizer que talvez tivesse sido mais simples cometer um ato de vingança do que capturá-lo, colocá-lo num avião, tirá-lo da Argentina e apresentá-lo em Jerusalém, diante do mundo, para que fosse levado adiante um processo judicial com o acusado, com todas as garantias e o direito de defesa. Eichmann morreu enforcado. No caso da rede de espionagem nazista que funcionava no México, seus agentes foram detidos e, em sua maioria, deportados. Quando os Estados Unidos descobrem o papel que Hilda Kruger exercia, colocam uma vigília de 24 horas nela. Eles se dão conta que ela é uma peça fundamental porque é a conexão com o governo mexicano, então decidem neutralizá-la. Exercem pressões, muitas pressões econômicas, para que o governo mexicano a detenha. Sobretudo, precisam chegar ao presidente, porque a pessoa que está protegendo-a é o segundo na presidência. É o secretário do governo mexicano. É o ministro do interior, o que tem o controle de toda a política interna. Logo que Miguel Alemán Valdés emitiu sua deportação, Hilda Kruger continuou sendo sua amante durante um tempo, para mais tarde desaparecer da cena pública por vários anos, até que em 2004 aparece a notícia de sua morte em um luxuoso apartamento da Quinta Avenida na cidade de Nova York. Kruger morreu sozinha. Jorge Nikolaus, o chefe da rede de espionagem, teria uma sorte diferente. Ele é detido em 1942. Os Estados Unidos, por pressão deles, obrigam o governo mexicano a capturá-lo. Ele é mantido preso numa base em Bismarck, na Dakota do Norte.
Quando a Alemanha se rende dias depois, ele chama os agentes do FBI que o mantinham preso e decide fazer a confissão de suas atividades no México. Neste interrogatório, Nikolaus admitiu ter recebido, da parte do Serviço de Inteligência Militar alemão, a missão de liderar a rede nazista de espionagem no México. Contou com riqueza de detalhes sobre o atentado falho ao navio de bandeira inglesa Force Bank, em alto mar. Explicou como mandavam a Berlim os segredos de Estado e a informação confidencial que conseguiam com funcionários dos governos do México e da Colômbia. Com o tamanho dessa confissão, o FBI o mantém por um curto período na prisão, depois do qual se desconhece qualquer outro dado sobre o paradeiro do espião nazista George Nikolaus. Nikolaus, paradeiro desconhecido. Max Vogel também foi extraditado aos Estados Unidos em 1946. Com um interrogatório em que ele forneceu dados sobre as operações financeiras do Reich na Bolsa de Bogotá, sobre a troca de informações entre Colômbia, México e Berlim e sobre a operatividade do Canal do Panamá, seu rastro se perde para sempre. Vogel desaparecido. Já a Willem Sassen é possível rastreá-lo na década de 70 como consultor das ditaduras de Augusto Pinochet no Chile e de Alfredo Stroessner no Paraguai. Rudel continuou vinculado à Argentina por muito tempo. Ele visitava Perón em Madrid durante o exílio na Espanha. E depois voltou à Argentina em 1978 para a Copa do Mundo de Futebol, fazendo um trabalho muito estranho também, falso seguramente, porque era assessor do diretor técnico da seleção alemã de futebol, com credencial e tudo mais. Hans Ulrich Rudel continuou com toda a impunidade assessorando nazistas por toda a América Latina e foi um dos mais destacados agentes que jamais teve que se ver diante da justiça. Rudel, impune. O próprio Hitler conseguiu escapar. Embora digam que ele levou um tiro em seu bunker ou que tenha conseguido chegar à América Latina a bordo de um submarino, o concreto é que nenhum tribunal pôde condená-lo jamais por seus crimes. Não podemos dizer que o capítulo dos julgamentos dos criminosos nazistas está concluído. Na verdade, nosso centro em Jerusalém segue dedicando todos os seus esforços para localizar e tentar levar a juízo aqueles criminosos que estão com vida e em liberdade. Se alguém se perguntar agora, tantos anos depois, como acabou, de verdade acabou muito bem. O fato de terem acabado bem, no entanto, não significa que não tenham tido uma condenação histórica. A história os condenou. O tempo os condenou. Hoje é proibido falar a favor de uma pessoa como Hitler e do regime que ele pregava. Mas, pessoalmente, não me sobra a menor dúvida. Hoje, se a democracia entrou em colapso, que se as coisas mudaram no mundo, uma figura que parece terrível como Hitler poderia nos surpreender com a quantidade de seguidores no mundo. Hitler, como indivíduo, morreu. Mas Hitler, como ideia, e como uma ideia desgraçadamente sedutora, ainda pode estar muito vivo.